Olá, queridos, eu sou o pastor Alex Silva. Que bom que você chegou aqui no nosso canal. Nós temos postado constantemente aqui conteúdos que vai te edificar, conteúdos de reflexão, pregações, são conteúdos que vão abençoar a sua vida. Mas muitas pessoas que assistem aqui os nossos vídeos ainda não está inscrita no nosso canal. Então eu quero te pedir agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você sempre ser notificado quando postarmos um conteúdo novo aqui nessa plataforma do YouTube. Eu conto com a sua ajuda para a gente poder crescer essa comunidade e eu quero te convidar a fazer parte disso. Que Deus te abençoe, muito obrigado e assista esse vídeo que vai edificar você profundamente. A palavra de Deus, e hoje eu quero pregar sobre o tema Você não é mais o mesmo. E o texto que nós usaremos como texto base desta ministração, Deus falou muito forte comigo nesse texto, é no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 13. Vamos ler a partir do versículo 53, para a gente entender o contexto. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 53. Entrou aí? Mateus 3,53 diz assim: tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Pode avançar. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhes vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Versículo 55. Pode voltar. Não é este filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não é os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Amém? Pode se assentar, por favor. Para que você entenda o pano de fundo desta ministração, eu gostaria que você usasse um pouco da sua imaginação agora. Eu vou descrever para você e você vai imaginar comigo tudo o que eu vou estar falando nesse momento de introdução. Imagine você ser um jovem, crescer em uma pequena cidade. Todos daquela cidade conhecem você desde criança. Viram você correr pelas ruas, brincar com seus amigos, acompanharam o seu crescimento e o seu desenvolvimento, acompanharam o seu relacionamento dentro de casa, o seu relacionamento com seu pai, o seu relacionamento com a sua mãe. Agora, de repente, você começa a ensinar. Você se levanta para ensinar. E Deus começa a fazer coisas poderosas através de você. Através das suas mãos, através dos seus lábios. Você se torna um instrumento muito poderoso da parte de Deus. Um proclamador da verdade. Aquele que anuncia o reino dos céus. De repente você se torna alguém conhecido. O seu nome começa a ser citado e dito. Você ganha relevância no meio das pessoas. É isso que aconteceu com Jesus. E ao invés de as pessoas honrarem você, essas mesmas pessoas que te viram crescer, que viram teu desenvolvimento, que te acompanharam desde criança, que até dizem para você: eu te vi pequeno, em vez delas te honrarem, elas te desprezam. Por que esse fenômeno acontece? E isso mexe com a nossa cabeça, porque é exatamente isso que aconteceu com o nosso Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. As pessoas mais próximas a Ele, que acompanharam o seu crescimento, em vez de apoiá-lo, foram
as primeiras pessoas a rejeitá-lo. Elas permitiram que a incredulidade entrasse em seu coração. E a incredulidade não se dá pela falta de evidências, porque o texto vai dizer que Jesus ministrou, operou muitos milagres, e eles testificaram os milagres que Jesus operou. Eles testificaram os milagres que Jesus fez. Quem é esse que ministra com tanta autoridade e opera tantos milagres? Eles testificaram pela sua própria boca o que Jesus estava realizando. Então a incredulidade deles não é baseada na ausência de evidências, mas na incapacidade de aceitar que alguém que cresceu com eles, que alguém tão próximo poderia se tornar tão grande, tão relevante, tão influente, tão importante. Isso é algo que acontece. Às vezes as pessoas não nos aceitam, não é porque elas não conseguem enxergar Deus na nossa vida. De fato, elas enxergam. De fato, elas conseguem enxergar em mim e em você habilidades. A única coisa que elas não conseguem aceitar é o fato de você ter crescido perto delas, de você ser alguém tão próximo e de repente você se tornou alguém tão importante. E por isso as pessoas que estão mais próximas de nós são as pessoas que mais rejeitam aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. E essa história, isso que aconteceu com Jesus, aconteceu em vários momentos da Bíblia e com vários personagens ao longo da história. E eu posso retratar aqui para você se situar. Vamos nos lembrar de José, que foi vendido pelos seus próprios irmãos, porque não aceitaram o sonho dele. Nós vamos nos lembrar de Davi, que também foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, porque os irmãos não conseguiam enxergar nele a capacidade de se tornar um rei. Nós vamos encontrar também o próprio Moisés, que foi rejeitado pelo seu próprio povo, porque eles não conseguiam aceitar que Moisés poderia estabelecer liderança sobre eles. Então, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, elas não conseguem entender como é que ele, como é que ela, alguém que eu vi crescer, alguém que eu vi se desenvolver, se tornou alguém tão relevante, tão importante. Elas não aceitam isso. Às vezes, os nossos maiores opositores estão dentro da nossa própria casa. E eu vou te falar algo aqui que talvez em algum momento da sua vida você já viveu. Você já tentou, você já experimentou contar o teu sonho para as pessoas de dentro da tua casa? Ou para os teus amigos mais próximos? Você pode perceber que nunca da boca deles vai sair assim: pode ir porque vai dar certo. Pode ir porque você vai ter sucesso. Eu estou torcendo para que as coisas aconteçam na sua vida. Mas o que vai sair da boca deles é assim: eu acho que isso não vai dar certo não. Esse sonho é grande demais para você. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai realizar isso? Debaixo de que condição isso vai acontecer? Você já tentou contar o teu sonho para aqueles que estão dentro da tua própria casa? Por que essas pessoas resistem? Por que essas pessoas não acreditam? Porque elas convivem conosco. Elas enxergam as nossas fragilidades, elas enxergam a nossa falha, elas enxergam os nossos defeitos, e elas não conseguem aceitar como alguém tão simples, tão humilde, tão cheio de falhas, tão cheio de defeitos, vai viver um sonho tão extraordinário. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu conheço um Deus que pega pessoas improváveis. Eu conheço um Deus que pega pessoas que ninguém acredita. Eu conheço um Deus que não precisa do crédito humano para fazer algo que Ele quer. Ele simplesmente levanta, Ele simplesmente abençoa, Ele simplesmente faz. Essa palavra é para você nessa tarde, que talvez chegou aqui desacreditado, Deus está falando: creia na obra que eu tenho na sua vida. Eu vim dizer para você, eu vim te lembrar que não importa o que as pessoas falem, não importa o que as pessoas pensam sobre você, Deus está te lembrando que o que as pessoas dizem sobre você não define o que Ele tem para fazer na sua vida. Deus, quando decidiu te escolher, Deus, quando decidiu te levantar, Ele não foi pedir conselhos para terceiros. Deus não sentou na roda da tua família para perguntar se eles aprovariam
o que Ele tem para fazer na tua vida ou não. Deus não sentou na roda dos teus amigos para perguntar se você era capaz de viver o que Ele tem para realizar na sua vida ou não. Ele simplesmente te escolheu. E aí Deus não se importa com o que a tua família pense, Deus não se importa com o que os teus amigos acham. Ele simplesmente quer fazer na sua vida e ponto final. É o que Ele quer e não o que as pessoas querem. É o que Deus quer e não o que as pessoas querem. Então talvez você esteja vivendo dentro de um contexto de desprezo da sua família. Por isso o capítulo 13, versículo 57 diz: eles se escandalizaram, eles ficaram desacreditados, eles ficaram surpresos, eles ficaram atônitos nele, não acreditaram no que estava acontecendo. E aí Jesus disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria, na sua própria casa. Jesus disse: aonde o profeta recebe menos honra é entre os seus. Aonde o profeta é menos honrado é entre os seus. Eles não acreditaram em Jesus. Eles ficaram escandalizados com Jesus. Eles ficaram sem acreditar que alguém dali, do meio deles, agora estava fazendo coisas extraordinárias. É isso que acontece. É dessa maneira. Eu me lembro que quando eu comecei o meu ministério, comecei a pregar o evangelho, eu fui o primeiro pastor ungido na minha família. O primeiro pastor a ser ungido na minha família. Quando eu comecei meu ministério, as palavras de desistência partiram dos meus próprios parentes. Eu lembro que tinha alguns domingos em que a família se reunia para almoçar. É uma cultura muito forte na Bahia. No domingo, escolhe a casa de um e todo mundo vai para aquela casa porque o almoço é lá. E teve um desses domingos que o assunto foi o Alex, né? E a conversa era essa. Olha a conversa dos meus parentes. A Cida está deixando o Alex doido igual ela. A biruta igual ela, só quer saber de igreja. Só quer saber de Bíblia. Esse menino deveria ir brincar. Isso aí não vai dar certo. Esse menino deveria estudar, fazer qualquer outra coisa e não entrar nessas coisas bitoladas que a mãe dele tá. Tá ficando doido, quadrado, igual a mãe dele. Aí eu me lembro que um tio sentou comigo para tentar me convencer que aquilo que eu estava vivendo era mentira. E por incrível que pareça, era o único tio crente que eu tinha. Mas ele era extremamente tradicional. Ele diz: você acredita nessas coisas de língua estranha, de poder de Deus? E ele tentando me convencer que aquilo que eu estava vivendo era uma ilusão. E olha como isso é interessante. Quando você sonha, quando você tem um propósito, ou quando Deus te revela algo, quando Deus ele te mostra algo que Ele quer fazer através de você, não espere, jamais espere que as pessoas te aplaudam por isso. Quem vive o chamado de Deus não vive atrás de aprovação. Você precisa pegar essa palavra. Quem vive o chamado de Deus não vive atrás de aprovação. Tem pessoas que têm necessidade de aprovação, necessidade de elogio, necessidade de aplauso. Se ele não se sentir aprovado, ele não vai. Se ele não se sentir aplaudido, ele não vai. Quem vive o chamado de Deus na sua vida, quem vive o propósito de Deus na sua vida, não vive com base em aprovação. Ele vive com base em propósito, porque ele sempre vai colocar o propósito acima das aprovações dos homens. Então não é o homem que define se você está caminhando no lugar certo ou no lugar errado. É a palavra de Deus, é o propósito de Deus que serve como um parâmetro para você. Então tem muita gente aí que é aprovado na terra, mas é desaprovado no céu. E tem muita gente que é criticado na terra, mas o céu está dizendo para ele: vai porque eu estou contigo, não desista. Vai porque a minha presença te acompanha. Vai porque a minha mão te guia. Vai porque a minha presença está com você. Então se você às vezes está procurando ser aplaudido aqui na terra, eu sei que é bom, eu sei que massageia o ego. Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de ser aprovado, né? A gente gosta
A gente fazer alguma coisa, alguém dizer, nossa, está muito bonito. Olha, você fez algo muito importante. Isso ajuda a nossa autoestima. Isso é bom. Mas eu vim te dizer que você não deve depender disso. Que isso não deve ser a fonte da sua motivação. Que isso jamais deve ser a fonte para que você continue a sua jornada. Porque vai chegar em determinados momentos da sua vida que algumas pessoas vão te criticar. E aí, se você ficar segurando na aprovação dos outros, esperando a aprovação dos outros, você deixa de viver o que Deus tem para você. E aí Deus está falando hoje para você: se a tua família está virando as costas para você, não se preocupe, mantenha os seus olhos em Deus, mantenha os seus olhos na promessa, mantenha os seus olhos no propósito, porque Jesus foi rejeitado. Se Jesus foi rejeitado pela sua família, você vai ser o primeiro que vai ser aceito. Se Jesus passou por isso, você acha que você não vai passar? Se Jesus foi rejeitado da sua casa, você acha que você vai ficar tranquilo? Então talvez essa rejeição que você esteja enfrentando seja um sinal de que Deus está com você. Então a rejeição da família de Jesus não é porque ele fez algo errado, mas é porque ele não correspondia às expectativas deles. Isso revela algo muito profundo, uma verdade muito profunda. Pessoas que conhecem o seu passado têm dificuldade de aceitar o seu futuro. Olha que interessante. Por isso é o tema da mensagem: você não é mais o mesmo. Tem pessoas aqui que têm um histórico de um passado muito triste, muito caótico lá no mundo. Aí Jesus te resgatou, Jesus te salvou, Jesus te limpou, Jesus te deu uma nova vida. E aí às vezes as pessoas, elas não conseguem aceitar o que Jesus está fazendo em nós, porque conheceu o nosso passado. Aí diz assim: mas ele não era aquele que bebia? Mas ela não era aquela que bebia? Mas ele não era aquele que dava trabalho para os pais? Mas ela não é aquela pessoa que não tinha valor nenhum? Elas não conseguem aceitar o que Deus está fazendo em nós, porque às vezes conhecem o nosso passado, porque conviveram com erros que nós cometemos, e aí pensa que a nossa vida é definida pelos erros. Só que o Senhor está dizendo para você hoje, se você crer, se você acreditar, não importa o que aconteceu lá atrás, o que eu tenho para você hoje, o que eu tenho para você amanhã, é algo especial. E eu sei que às vezes você sofre com a tentativa das pessoas de tentarem te lembrar do teu passado. Mas eu vim dizer para você: Deus está escrevendo um novo futuro ao teu respeito. Exatamente para poder apagar aquele passado. Mas para que serve o passado, pastor? O teu passado serve para glorificar a Deus. Mas de que forma? Vou te explicar. O que você fazia lá atrás e o que você vive hoje é uma prova viva de que Deus faz uma obra poderosa. Então, a nossa família tem uma dificuldade de aceitar o que Deus tem para nosso futuro em função do nosso passado. Por isso, em Êxodo capítulo 2, versículo 14, os hebreus rejeitaram Moisés, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Pensa em matar-me como matastes o egípcio? Eu acho que em algum momento eu já contei isso aqui. Moisés cresceu dentro de um palácio, e a Bíblia vai dizer que ele sai desse palácio um certo dia, e ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele vai, reage, mata o egípcio, enterra o corpo na areia. Não tinha ninguém ali testemunhando além do hebreu, no qual ele salvou a vida dele. Você está entendendo isso aqui? Moisés salvou a vida de um hebreu, matando um egípcio que estava o oprimindo e o enterrou na areia. Dias depois ele encontra dois hebreus brigando. Moisés vai apartar a briga. E quando ele vai apartar a briga, um dos hebreus está dizendo para ele exatamente essas palavras: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós?
pensa em matar-me como matastes o egípcio. Então isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque quem contou que Moisés matou o egípcio foi o próprio hebreu que ele salvou. E agora os seus próprios irmãos estão dizendo: você quer ser juiz sobre nós? Você quer ser príncipe sobre nós? Quem te constituiu? Quem te levantou? Aqui nós enxergamos uma tentativa de Moisés, talvez, de estabelecer liderança antes do tempo. Mas ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Porque eles viram Moisés apenas como aquele menino que cresceu no palácio. E não como o libertador que Deus estava levantando. E aqui cabe uma aplicação muito poderosa sobre mim e sobre você. As pessoas mais próximas de nós rejeitam o que Deus tem para nós, simplesmente porque elas estão olhando a nossa realidade, a nossa circunstância momentânea, o que nós estamos vivendo agora. Mas Deus não nos escolhe pelo que nós estamos vivendo agora. Eu vou repetir, você perdeu a oportunidade de dar um glória com isso aqui. Deus não te escolhe com base no que você está vivendo agora. Deus te escolhe com base naquilo que Ele tem para fazer com você lá na frente. Os hebreus só estão enxergando o menino que cresceu no palácio dentro do Egito. Deus já tinha definido, escrito a história de Moisés: você vai ser o libertador do meu povo. Os seus próprios irmãos, os da própria pátria, o rejeitou, porque só enxergava o momento, mas não enxergava o que Deus faria através dele. Por isso que quando Deus chamou Moisés, ele disse: Senhor, tudo bem, eu vou, mas eles vão me perguntar quem foi que me enviou, qual é o teu nome, eu já fui rejeitado, eles não me aceitaram. Aí Deus diz assim: Moisés, agora você não vai sozinho, diga que o eu sou te enviou, Moisés. Aleluia. Eu vim dizer para você nessa tarde: você pega se você quiser. O teu momento não define o que Deus tem para fazer na sua vida. Talvez as pessoas só estão enxergando o teu agora. Talvez as pessoas só estão enxergando o teu hoje. Talvez as pessoas só estejam enxergando o teu momento. E aí você pensa que por conta do momento que você está vivendo, Deus não tem nada para fazer com você. Deus não te escolhe pelo momento. Deus está olhando o teu hoje. Deus olhou o teu ontem. Deus está olhando o teu agora. E Deus também enxerga o teu amanhã. Ele está lá na frente. E Ele sabe o motivo pelo qual Ele te chamou. Alguém aqui acredita nisso? Levante a sua mão para adorar ao Senhor nessa tarde. Então eles estão enxergando apenas um menino que cresceu no palácio, mas Deus está enxergando um libertador. Não se prenda ao que as pessoas acham sobre você. Tem muita gente presa apenas às impressões que os homens têm ao nosso respeito. Não se prenda a isso. Deixa eu te falar uma coisa: a perspectiva muda dependendo do ângulo que você enxerga. Perspectivas mudam, se alteram. Pode ter certeza que as pessoas que menos acreditam em você, que mais te desmotivam, quando começar a ver o que Deus vai fazer na sua vida, elas vão dizer assim: mas Deus te chamou de verdade, hein? Deus é contigo. Ah, se eu ficasse preso ao que as pessoas pensam sobre mim, eu nunca estaria vivendo isso aqui. Se eu ficasse preso ao que as pessoas pensavam ao meu respeito, eu nunca estaria vivendo a chamada de Deus. Quando eu comecei a pregar, eu tinha 9 anos. Ninguém aceitava criança pregando no púlpito. Muitas portas nem se abriram para mim. Eu já recebi críticas de pastores. Gente que criticou minha mensagem, que falou: esse menino aí é só emoção. Teve gente que disse que eu não passaria dos 14 anos, ia desviar da igreja. Tem gente que dizia assim: ele só está pregando porque a mãe força ele a pregar. Ouvi tanta coisa, tanta percepção dos outros, de gente de fora. Mas olha onde eu estou. E eu não estou falando isso aqui para me gloriar. Estou falando isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque eu quero que você acredite que
Não é o que as pessoas falam sobre você, não é o que as pessoas pensam sobre você, não é o que as pessoas acham sobre você, mas é o que Deus disse sobre você. Você vai viver do que as pessoas acham ou você vai viver do que Deus disse? Você vai se apegar ao que as pessoas pensam ao teu respeito ou você vai se apegar ao que Deus disse para você? Pensamentos podem ser mudados. Aqueles que te criticam daqui a pouco vão te aplaudir, né? Se Jesus ficasse preso ao que as pessoas pensam, ao que as pessoas acham, ele não seria Jesus. Porque em determinados momentos ele foi aplaudido, em determinados momentos ele foi criticado, em determinados momentos ele foi traído, em determinados momentos ele foi rejeitado. O mesmo povo que disse Hosana nas alturas foi o povo que diz mata ele, solta Barrabás. É que a gente fica preso sempre ao que as pessoas acham, preocupado com o que as pessoas acham, preocupado com o que as pessoas pensam. E eu não estou dizendo que você não deve ser assim, mas você não deve colocar isso acima do que Deus te mandou fazer, do que Deus te levou a fazer, do que Deus está realizando na sua vida. Você é resultado daquilo que Deus disse. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, vê se ela está com sono. Se ela está com sono, pede para ela acordar. Diz assim: aqui ninguém dorme. E diz assim para ela: você não é. Não, fala mais forte. Você não é o que as pessoas pensam. Você é aquilo que Jesus disse que você é. Outra coisa muito interessante é que não existe nada mais triste, nada mais terrível do que vivemos nessa condição. Aqueles que deveriam nos apoiar se tornam a nossa maior barreira. João capítulo 7, versículo 5 vai retratar também o mesmo contexto. Só que a Bíblia vai dizer que os irmãos de Jesus estão dizendo para ele o seguinte: olha, você vai para as festas e vai mostrar esse milagre, vai mostrar este dom que você tem, e eles vão ver, eles vão enxergar. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam atirar-lhe a vida. Jesus foi perseguido várias vezes. Por várias vezes tentaram matar Jesus, prender Jesus, precipitar Jesus, por conta da mensagem que ele pregava. Então Jesus chegava no lugar. Então para aí com essa ideia que o mundo anda ensinando para você por aí, que Jesus só prega amor, 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 aceita todo mundo quer, todo mundo aceita, todo mundo abraça. Não, Jesus foi rejeitado por diversos lugares por conta da mensagem dura. Porque amor que não é acompanhado de correção não é amor. O mundo tenta pregar um Jesus que é complacente com todo tipo de comportamento. O mundo tenta ensinar a respeito de um Jesus que aceita todo tipo de comportamento. É o amor acima dos princípios. O amor está acompanhado com princípio. Por isso a Bíblia vai dizer que Deus corrige aquele a qual Ele ama. Você ama o teu filho? Você ama a tua filha? Eu amo, pastor. Você vai deixar ele fazer tudo o que ele quer? Isso não é amor. Isso é complacência. Não existe amor maior do que o de Deus. E Deus não é complacente com o erro e com o pecado. Então o verdadeiro amor em determinado momento vai confrontar o estilo de vida que você está vivendo. Por quê? Porque Deus te ama tanto, tanto que Ele não quer te ver no erro, mesmo que isso contrarie você. Então por diversas vezes Jesus, Ele foi rejeitado em função da mensagem que Ele pregava. Jesus revelava a hipocrisia das pessoas, mas não no sentido de envergonhá-los, mas para trazer luz à mente, luz ao entendimento. E através da manifestação da luz do entendimento, do intelecto, você gera o arrependimento. Por isso o texto bíblico, ele é muito poderoso. Jesus foi rejeitado, foi perseguido por várias vezes. A mensagem de Jesus foi rejeitada em vários momentos e em vários ambientes, porque ela era dura demais. Então eu vou ler aqui. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhes a vida. Mas ao aproximar-se da festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz.
Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Aí o versículo 5, eles estão aconselhando Jesus, você tem que sair daqui, ir para um lugar de evidência, mostrar o que você faz, para que as pessoas possam acreditar naquilo que você está fazendo. Mas o versículo 5 é o que revela todo o contexto. Olha o que o texto diz: pois nem os seus irmãos criam nele. Isso é muito forte. Os próprios da casa não acreditavam nele. Então Jesus lhe disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los. O que Jesus fala aqui é muito forte. Mas a mim odeia, porque dou testemunho do que o que eles faz é mal. Aquilo que eu revelo a respeito deles é mal. E por isso o mundo me odeia. O mundo me rejeita. O Jesus que tentam ensinar aí fora, que é abraçado por todo mundo, não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus do Evangelho. Porque aqueles que vivem no pecado, aqueles que amam o pecado, aqueles que são complacentes com o pecado, vai odiar Jesus. Por quê? Porque quando começarem a conviver com Jesus, o Evangelho vai ser como um espelho que vai revelar o que eles estão fazendo de mal. E às vezes o homem prefere permanecer na escuridão, porque a escuridão oculta a maldade que eles estão vivendo. Eles não querem a luz, eles não querem a salvação, eles não querem o Evangelho. Eles rejeitaram o amor de Deus, eles rejeitaram a Cristo, porque são mais amantes de si mesmo, são mais amantes da sua vaidade, são mais amantes do seu pecado do que a Cristo. É o que Jesus está dizendo aqui. As pessoas deixam de acreditar no que Deus tem para fazer através de nós e por meio de nós, porque às vezes o que Deus vai fazer através de nós vai contrariar o que eles estão vivendo. Às vezes o que Deus vai fazer através de nós vai contrariar as ideologias que eles acreditam. Por isso, em vez de nos impulsionar, eles vão se colocar como uma barreira, porque eles querem impedir. Não se espante se as pessoas que estão mais próximas a você serem as pessoas que mais criam resistência em relação ao Evangelho que você acredita, ao Evangelho que você prega, ao Evangelho que você vive. Por isso talvez você não entenda o porquê você recebe tanta crítica lá no teu ambiente de trabalho ou dentro da tua casa. Por que as pessoas te perseguem? Por que elas falam mal de você? Por que elas querem te oprimir? É porque as trevas, elas não gostam da luz. As trevas, elas querem parar a luz. Não se espante se você ser criticado por pessoas que dizem assim: só ela quer ser santo, só ele quer ser santo, só ele quer ser certinho, só ela quer ser certinha. Não se espante se as pessoas começarem a te criticar, a te rejeitar. Não se espante se elas criarem barreiras, empecilhos, impedimentos para que você cresça dentro do teu ambiente de trabalho ou dentro da tua casa. O Senhor está te alertando hoje. Isso faz parte do processo, porque elas querem parar o que eu estou fazendo através de você. Elas querem parar o que eu estou realizando através de você. As pessoas não te perseguem, escuta isso aqui. As pessoas não te perseguem por causa de você. As pessoas te perseguem por causa do que Deus está fazendo através de você. Quando eu entendi isso, isso mudou a minha percepção. As pessoas, elas não me odeiam de fato, elas odeiam o que Deus está fazendo em mim. Elas odeiam o que Deus está falando através da minha boca. Elas odeiam a verdade que Deus manifesta através da minha vida. Elas odeiam aquilo que Cristo está fazendo em mim. É isso que elas odeiam. É isso que elas não querem. A obra que Jesus está realizando incomoda de fato. Você percebeu que antes de você aceitar Jesus era uma paz que você tinha? Ninguém te criticava, ninguém. Talvez você tinha amigos que gostavam muito de você, te chamavam para as festas. Depois que você aceitou Jesus, acabou isso. Mas por quê, pastor? Porque as trevas jamais vai apoiar a luz.
As trevas sempre vai se opor à luz. Então eu vim trazer uma mensagem para você nessa tarde. Qual é, pastor? Resista à rejeição. Resista. Por quê? Porque você entende que o que você está vivendo é o que Deus tem para você. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Não sei em qual contexto isso se aplica na sua vida, se é dentro da tua casa, ou no teu trabalho, ou no meio onde você está, ou no ambiente de faculdade. Eu só vim te dizer uma coisa: se Deus te colocou lá, só Ele te tira de lá. Não importa se o diabo está fazendo cara feio ou careta ou fazendo ameaça, quem te guarda é o Senhor e Ele te protege. Pode fazer o que quiser, pode fazer macumba, pode fazer feitiçaria, pode fazer o que quiser, não vai dar certo, porque há um maior conosco do que com o mundo. Não desista em função das rejeições, mas permaneça firme, constante. Aleluia. Amém? Você crê nisso? Porque eu vim dizer para você nessa tarde que você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. Você é alguém que está vivendo a obra do Senhor. Deus fez uma obra através de você. Eu estou pregando aqui para crente que acredita nessa palavra. Eu estou pregando aqui para crente que crê nessa palavra. Você não é mais o mesmo. Você pode ser um menininho lá do palácio, mas agora você se tornou alguém que Deus levantou para libertar muita gente. Você pode ser aquele pastorzinho de ovelhas malhadas, mas você é aquele que Deus chamou para poder ser um guerreiro na mão dele. Você pode ser apenas um filhinho lá que trabalha junto ao pai, mas você é aquele que Deus chamou para poder ter sonhos proféticos, mensagens proféticas. Deus te levantou como referência na tua casa. Deus te levantou como referência na tua família. Deus te levantou como luz entre os seus. Eles te rejeitam agora, mas vai chegar o tempo em que não vai ter mais rejeição, não vai ter mais barreira, não vai ter mais empecilho. Por quê? Porque a obra de Deus, quando permanece, ela vai se perpetuando e ela vai se aperfeiçoando. Aleluia. Pode ter certeza que a obra que Deus fez em você vai fazer também na vida dos teus, daqueles que estão à tua volta. Por isso, resista a rejeição e não tenha medo. Jamais desista diante das falas negativas que colocam ao teu respeito. 1 Samuel 17, 28, a Bíblia diz que Eliabe, irmão de Davi, o rejeitou. A Bíblia diz que a ira dele se acendeu contra Davi, porque Davi desceu para poder lutar com Golias. E aí ele diz assim: você está vindo aqui para a guerra? Aonde você deixou aquelas tuas poucas ovelhas? Aí ele diz: bem conheço a tua persuasão e a maldade do teu coração. Eliabe não aceita. Ele viu Davi ser ungido lá dentro da sua casa. Agora ele não aceita o fato de Davi se posicionar para lutar contra o gigante, porque ele acha que Davi quer popularidade. Sabe o que é interessante? É que Eliabe não questiona a capacidade de Davi, mas a sua motivação. E isso revela um padrão. Que às vezes as pessoas, por elas estarem presas à nossa realidade agora, elas resistem ao novo que Deus quer fazer. E sempre aqueles que avançam incomodam aqueles que estão estagnados. A oportunidade estava aberta a todos. Por que Eliabe não se colocou na linha de frente? O que eu vou falar aqui talvez seja uma das grandes realidades que nós estamos vivendo, e você vai entender o que eu vou dizer. Às vezes dentro de um ambiente de igreja tem aquela pessoa que tem 20 anos de crente e nunca fez nada. Nunca se colocou à disposição para fazer nada. Não sei se por medo, não sei se é porque não acredita, mas sempre ficou ali estagnado. A vida dele se resume a vir para o culto e ir para casa, vir para o culto e ir para casa. Aí chega aquele crente novo, que aceita Jesus, é impactado. Aí de repente esse crente começa a buscar batismo com o Espírito Santo e é batizado com o Espírito Santo. Daqui a pouco esse crente cheio do Espírito Santo começa a evangelizar e ganha alma para Jesus. Aí ele ganha alma para Jesus, ele começa a discipular. Depois do discipulado ele leva essa alma para o batismo. Aí ele começa a se mostrar disposto dentro da célula. E aí daqui a pouco ele se torna um auxiliar. E aí ele trabalha com tanta eficácia
ganhando almas e discipulando, que de repente ele se torna um líder de célula. E como líder de célula ele começa a trabalhar. Isso eu estou falando em pouco tempo. Ele começa a trabalhar, a motivar os seus membros de célula. E de repente a célula cresce, ele multiplica. Ele não multiplica só uma vez, ele multiplica mais de uma vez. De líder ele se torna supervisor de célula. E o trabalho que ele exerceu como líder excelente, ele agora ensina também para os outros líderes como um supervisor. Como supervisor de célula ele também continua dando frutos, motivando a liderança que está debaixo dele. E debaixo desse trabalho a sua supervisão cresce. E de repente ele se torna pastor de congregação. Aí em um culto desse o apóstolo chama aqui na frente e o unge. E aí aquele crente que está há 20 anos está dizendo: por que isso nunca aconteceu comigo? Por que isso não acontece na minha vida? E ele não fala isso em função da capacidade do irmão, porque ele não coloca na balança toda a obra que foi feita, todo o fruto que foi produzido até aqui. Ele só coloca na balança a questão: eu estou aqui há tanto tempo e eu não estou vivendo isso. Sabe por quê? Porque se você ficar parado, Deus levanta outro disposto a fazer. Tanta gente parada, murmurando, não é porque não tem oportunidade para ele, não é porque não tem chance para ele, porque a palavra do Senhor diz que a seara é grande, sempre haverá oportunidade para fazer alguma coisa na obra de Deus. Sempre haverá oportunidade para você crescer na obra do Senhor. Sempre haverá oportunidade para você se destacar na obra de Deus. O que falta? Falta trabalho na seara? Não. Falta oportunidade na seara? Não. A seara é grande, tem muito trabalho, tem muita oportunidade. O que é que está faltando, pastor? Ceifeiros, trabalhadores, pessoas disponíveis para fazer o que Deus quer, pessoas que não têm medo, pessoas com ousadia, pessoas que se lancem mesmo com medo, pessoas que se lancem mesmo com dúvida, pessoas que dizem assim: Senhor, eu estou com medo, mas eu vou. Você acha que Davi não teve medo? Você acha que Davi não colocou a sua vida em risco? Você acha que Davi não pensou que a sua vida poderia ser interrompida naquele dia? Davi se dispôs a lutar com um gigante de quase 3 metros de altura, um homem de guerra que tinha escudeiro, que tinha espada, um homem que tinha armamento de guerra pesado. Davi desceu para lutar com ele com 5 pedras em uma funda. Você acha que Davi não se arriscou? Mas Davi não olhou para a dificuldade, Davi não olhou para o tamanho do gigante, Davi não olhou para o escudo que o gigante tinha, nem o escudeiro que andava com ele. Davi só olhou para a oportunidade que estava na frente dele, aleluia, de que Deus o usaria, de que Deus estaria com ele. Eu vim dizer para você hoje: talvez as pessoas que estão na inércia estão querendo parar os teus pés, parar as tuas mãos, porque elas não querem que Deus faça na sua vida. E elas não querem que Deus faça na sua vida porque você não tem capacidade. É porque elas não querem. Eu não vivi, então ela não vai viver. Eu não experimentei, então ela não vai experimentar. Mas Deus te trouxe essa tarde para dizer que não tem impedimento na terra que vai segurar o que Ele tem para fazer na sua vida. Se Deus não fizer em mim, eu não aceito que Deus faça nele. É a síndrome do filho que ficou na casa. Ah, pai, eu fiquei aqui tanto tempo, o Senhor nunca matou um novilho para me comer com os meus amigos. É o questionamento mais hipócrita que existe. Deus fica irado com esse tipo de gente que está na igreja sempre reclamando: por que não acontece comigo? Por que Deus não me usa? Eu te pergunto, irmão, você se colocou na fronte para ser usado por Deus? Tem gente que não tem coragem de abrir mão da zona de conforto. É mais fácil você estar no campo de batalha com um escudo na mão, com uma espada na mão, fingindo que você está na guerra, mas fugindo da oportunidade que se apresenta diante de você, do que aquele que vem com pedras e fundas dizendo: eu vou derrubar esse gigante hoje. Hoje Deus vai me dar a vitória. Hoje esse gigante cai por terra. Tem muita gente com essa síndrome de Eliabe. Qual é, pastor? Eu não vivo, mas você também não vive. Se nem eu desci para enfrentar esse gigante, por que você quer fazer isso? Eu vim dizer para você nessa tarde: se prepare para contrariar muita gente em função daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Se prepare para deixar muita gente irada. Ah, pastor, se prepare.
Se prepare, eu vim dizer que a partir de hoje talvez a tua vida nunca mais será tranquila. Eu vim te dizer a partir de hoje que talvez a sua noite de sono nunca mais será mais a mesma, tranquila. Ah, pastor, eu quero ficar tranquilo. Então não se joga onde Deus quer que você esteja. Então não esteja onde Deus quer que você esteja. Eu quero ter uma vida sossegada, então não faça a obra de Deus, não faça. Eu acredito que existem pessoas aqui que podem testemunhar. A partir do momento que você se colocou na disposição para ser usado por Deus, o que aconteceu com você? Como a tua vida ficou terrivelmente difícil. Mas faz parte. Amém?